E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje, trazendo um resumo muito rápido dessa mais uma semana de outubro aqui na nossa bolsa e nos mercados internacionais. Especificamente na data de hoje, a gente vai estar focando especificamente no mercado interno brasileiro, entender o que aconteceu nessa última semana de outubro, que a nossa bolsa chegou a cair 0,74% na última sexta-feira, no encerramento da bolsa e da semana, mas ao longo da semana o Ibovespa chegou a cair mais de 2%, investidores. Mas antes da gente entrar especificamente em algumas ações e o motivo disso, eu peço que caso você ainda não seja inscrito, você se inscreva, deixe o like, comente aqui embaixo e já estamos chegando perto dos 500 inscritos, investidores. Então vamos dar esse gás aí e vamos direto pro vídeo. Bem, investidores, sendo direto já agora, a gente pode entender que a grande baixa da semana no nosso Ibovespa se deve muito mais à relação dos mercados internacionais do que internamente com algum resultado da nossa bolsa em si. E a reportagem do InfoMoney traz bem isso. O discurso do Jerome Powell e a pressão dos treasuries e a tensão no Oriente Médio, né, na guerra entre Israel e o Hamas. E por que tudo isso impacta negativamente a bolsa? Especificamente do cenário americano e o da guerra, como a gente bem destaca aqui, investidores, a gente pode destacar inicialmente que o cenário de inflação alta nos Estados Unidos e de juros internos americanos continuando subindo faz com que muitos investidores, obviamente, busquem os treasuries, obviamente, porque são os títulos mais livres de risco que existem no mercado. E, obviamente, se a gente tem um juros americano pagando de 5, 5,5, 6, 6,5% ao ano, sem o risco que a gente fala de mercado, o risco político de qualquer outra bolsa, obviamente que é normal que você tenha uma fuga do capital do Brasil e de qualquer outra bolsa, principalmente em países emergentes, e que se direcionem para os treasuries americanos. Em relação ao Oriente Médio, como eu disse, a guerra, em cenário de instabilidade política e de incerteza, é normal que os investidores recorram a títulos de renda fixa, especificamente sem risco ou com menores riscos possíveis. E dessa mesma forma voltamos para os títulos americanos. E todo esse cenário, e especificamente o cenário de juros dos Estados Unidos, não só atuais, mas para os próximos 10, 15, 20 anos, acabam fazendo com que a Bolsa Brasileira, e até dialogando diretamente com a questão dos juros aqui no Brasil, faz com que o mercado brasileiro fique agora mais receoso com a velocidade e a escalada com que a nossa própria taxa de juros vem caindo. Porque obviamente não faz nem sentido, né, investidores? Só fazendo um raciocínio aqui bem direto. Não tem como o Brasil estar negociando com a taxa de juros interna de 9, 8% se os Estados Unidos, que é o mercado mais consolidado e mais seguro em termos de mercado do mundo, eventualmente tiver uma taxa de juros interna pagando 6,5%. Enquanto que o Brasil estiver pagando 8, não faz sentido. Ou seja, dessa mesma forma, os analistas já estimam que para o final do ano que vem, a expectativa inicial, que era que o nosso Selic estivesse por volta de 9%, alguns analistas já fazem análise e esperam que a nossa Selic já fique por volta dos 10%, principalmente pelo cenário internacional. Bem, investidores, agora falando especificamente de algumas ações, a gente pode destacar a Ambipar, que trabalha com soluções ambientais. É uma empresa que filosoficamente eu gosto bastante. Já tive em carteira há alguns anos atrás, hoje não tenho mais. Muito pelos resultados dela, é uma questão muito mais de resultado e de empresa em si. Inclusive é uma empresa que tem o capital aberto recente na bolsa. Eventualmente posso estar trazendo um vídeo falando um pouco mais dela. Mas a gente pode observar que nos últimos 5 dias a Ambipar teve uma desvalorização de quase 20%. E pegando essa análise para os últimos 6 meses, essa desvalorização é de mais de 23%. E é bom a gente destacar que, especificamente na sexta-feira, no fechamento do mercado, a Ambipar teve uma queda de mais de 13%, muito porque a controladora, mesmo se comprometendo a subscrever uma quantidade das ações que a Ambipar anunciou que iria estar fazendo follow-on, o mercado de maneira geral, e eu concordo com essa análise, não viu com bons olhos esse anúncio de follow-on. E particularmente acho que como eu já destaquei, a Ambipar é uma empresa que ainda está se organizando, tem uma dívida relativamente alta e é um setor ainda muito pouco explorado aqui no Brasil. Você não vai ter uma empresa que faça basicamente o que a Ambipar faz em termos de tamanho e até com capital aberto em bolsa. Obviamente, como eu já falei, filosoficamente é uma empresa que eu gosto, só que por questões de resultado e questões de dívida também,
é uma empresa que o mercado vem batendo bastante desde o seu IPO. Bem, investidores, a próxima ação que eu trago é a ação da Simpar, uma holding que eu gosto particularmente e acredito que muitos de vocês também. Dentro do seu portfólio, a Simpar tem empresas muito boas, como a JSL, a Vamos, a Movida, e é bom a gente destacar que a Simpar ela é uma empresa que atualmente tem uma dívida relativamente alta, ou seja, ela é impactada principalmente por esse cenário de juros que eu já comentei e vem sofrendo bastante, principalmente por essa expectativa da diminuição da velocidade com que os juros vem caindo no Brasil. A gente pode observar que no último ano a Simpar desvalorizou mais de 30%, mas a gente pode observar também que a partir de janeiro ela vinha sendo negociada a praticamente R$ 6 e até o topo aqui dela ela chegou a valorizar 80%, muito por essa expectativa da queda de juros de maneira vertiginosa no Brasil. De lá para cá a gente pode observar que a Simpar vem desvalorizando 35% investidores. Como eu disse, empresas que têm uma dívida um pouco mais esticada, né, umas empresas um pouco mais alavancadas, que podem estar se beneficiando com juros mais baixos, acabam sofrendo também em cenários de juros altos e expectativas de manutenção de juros altos, o que é o caso da Simpar. Particularmente é uma empresa que eu gosto, como eu disse, obviamente é uma empresa que tem seu resultado afetado pela sua alavancagem, por isso esse PL um pouco mais esticado que o normal. É uma empresa de crescimento, é muito bom a gente destacar isso, embora eu particularmente procure estar montando uma carteira de dividendos em grande parte, eu sim gosto de estar tendo ali uma pontinha, nem que seja de 5, 10% da carteira, em empresas que têm potencial de crescimento e eu particularmente acredito que esse é o case da Simpar, mas como eu já falei, é um case acho que mais de médio e longo prazo e indubitavelmente a questão dos juros afetam sim o resultado da empresa, então vamos continuar acompanhando. Outra empresa que eu gosto bastante, que também nessa última semana caiu mais de 4%, é a Klabin. Eu particularmente aproveito essa queda para continuar comprando. Acredito que muitos de vocês têm e gostam da empresa. É um case assim para curto, médio e longo prazo. Eu já fiz vários vídeos falando da Klabin, inclusive um dos mais recentes. Eu indico que caso você, investidor, ainda não tenha assistido, terminando esse vídeo, vá lá e assista. Eu fiz um comparativo de Klabin, Irani e Suzano, que adianto são ótimas empresas, mas eu acabei dizendo qual é a minha preferida. E é isso. Basicamente, Klabin também é uma empresa que está um pouco mais alavancada que seus pares e acaba sofrendo também com o cenário de juros. Obviamente, a questão da expectativa com a celulose, enfim, acaba repercutindo no resultado da empresa, mas não entrando muito na questão da empresa em si, porque, como eu já disse, eu já falei dela em um vídeo recente, eu continuo gostando da empresa, aproveito essas quedas e enxergo muito mais como uma oportunidade. Em relação a múltiplos, a gente pode ver a empresa também negociada a múltiplos muito interessantes, um PL muito tranquilo, um dividendo yield que tem sim condição de estar ainda aumentando pelos próximos anos. E antes de encerrar o vídeo, investidores, eu vou trazer aqui a empresa que foi o destaque não só da semana, como também do fechamento da semana na sexta, que é a Vale. Bem, investidores, como a gente pode ver aqui, a Vale nessa última semana caiu 7%, o que não é comum para uma empresa do porte da Vale. Acredito que eu não preciso introduzir o que a empresa faz, é uma mineradora, uma das maiores do mundo, tem o maior peso na nossa bolsa e, obviamente, essa queda de Vale na semana repercutiu sim nessa queda de mais de 2% na nossa bolsa. E da mesma forma, investidores, tudo está relacionado ao mercado externo. Até porque a Vale divulgou a prévia do seu resultado e foi um resultado muito consolidado, assim, não fugiu muito do que o mercado esperava, mas se tivesse que destacar alguma coisa, foi melhor do que o mercado de maneira geral já esperava, mas essa queda veio muito atrelada à questão do mercado internacional sim, até porque, como eu disse, no cenário de instabilidade, muitas pessoas acabam recorrendo ao dólar, o que é normal em cenários de crise, de guerra, enfim. E da mesma forma, com juros altos nos Estados Unidos, como eu disse, todo esse cenário fica bem propício para um investimento direto no mercado americano, nas famosas treasuries. E dessa mesma forma, isso repercute na China, que é o mercado que a Vale mais domina e, obviamente, afeta diretamente seu resultado, fazendo com que alguns investidores que às vezes esperavam um crescimento maior da China acabam preferindo ficar nas treasuries para não correrem o risco do mercado chinês e com a solidez do mercado americano. E, obviamente, isso repercute na Vale, particularmente, como eu já disse algumas vezes aqui, é uma empresa que eu gosto bastante e acredito que também, assim como Klabin, em curto, médio e longo prazo, para quem tiver paciência, é uma empresa que obviamente tem muito para entregar, é uma empresa de muita qualidade de gestão também
E não preciso falar mais nada também. Em relação a dividendos, crescimento, é uma empresa que dispensa apresentações. Mas de maneira geral é isso, investidores. A gente pode ver que o Ibovespa no último mês vem sofrendo bastante também, mais de 2,40 de queda. Nos últimos 6 meses ainda assim, o cenário é de alta. E desde o início do ano, a nossa bolsa já vem aumentando em mais de 6%, mas ainda assim era esperado que já agora no final de outubro ela já tivesse por volta dos 120 e poucos mil pontos. Mas, como eu falei, e vai ser tópico para os próximos vídeos, sem dúvida nenhuma, a questão internacional repercute muito mais na nossa bolsa do que o mercado interno nesse momento em questão. Mas é isso, investidores. Tentei fazer um vídeo um pouco mais direto, falando de algumas empresas. Se você gostou, mais uma vez se inscreva, deixe o like, comente aqui embaixo quais são suas expectativas até o final do ano da bolsa e até a próxima.